Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Evangelho de Gálatas, Carta de Gálatas, Epístola de Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo sob a inspiração do Espírito Santo, capítulo 5. A liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. É mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à vontade de Deus? Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. A vida pelo Espírito. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti antes. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito o fruto do Espírito Santo em você e em mim é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém. Foi para a liberdade que Cristo te chamou e me chamou. Como é que nós conseguimos essa liberdade? Obedecendo ao Espírito Santo de Deus que está em nós. Ele nos fortalece quando nós concordamos com Ele, quando nós desejamos obedecer a palavra de Deus. O Espírito Santo nos fortalece, a mim e a você, a obedecermos a sua palavra. É só pela fé que nós somos salvos. E esta fé atua pelo amor. Quem diz que tem fé em Cristo, fé em Deus, e não ama o seu próximo, é mentiroso. Porque como pode amar a Deus que não vê, se não ama o seu próximo que vê? Então,
Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. É mediante essa fé que nós aguardamos a justiça, que é a nossa esperança. Morrendo em nosso lugar, Jesus cumpriu a justiça em nosso lugar. Essa justiça é-nos presenteada. Ele nos veste com a sua justiça. E esta fé que temos nele atua pelo amor. Obedecendo à verdade, a seus mandamentos, nós somos exemplos, somos instrumentos do seu amor aqui na terra. Nós somos chamados para a liberdade. Vamos usar a liberdade para servirmos uns aos outros em amor. Porque o resumo de toda a lei é: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor é a prova que você tem fé. O amor é a prova que você crê em Deus. O amor é a prova de que você é de Jesus Cristo. Ame o seu próximo como a si mesmo. E ame a seus irmãos como Jesus te amou. Vivamos pelo Espírito, e assim não vamos satisfazer as paixões da nossa carne. Porque a nossa carne, a nossa natureza de filho de Adão e Eva, a nossa natureza pecadora, luta contra o novo Espírito que Deus nos deu, no qual habita o Espírito Santo. Há em nós o desejo pelo pecado, e há em nós o desejo de obediência a Deus. Há uma luta interna dentro de nós. E somos nós que decidimos quem vai vencer. Se a gente decide obedecer a Deus, o Espírito Santo nos capacita, porque Deus não permite que venha sobre você e mim uma tentação superior à sua força e à minha força, a força que Ele nos dá. Ele permite a tentação porque Ele te deu força para vencê-la, para você ser vitorioso. Nós nascemos pelo Espírito. O Espírito Santo tocou em mim e em você, nos convenceu de que éramos pecadores terríveis, nos mostrou o imenso amor de Jesus, morrendo por causa do nosso pecado, conseguindo perdão para os nossos pecados, nos tornando justos perante Deus. E nós precisamos ser gratos a Ele. Nascemos pelo Espírito, vamos viver em obediência ao Espírito. Não adianta apenas nascer pelo Espírito se você não obedece ao Espírito. Você vai entristecê-lo até perdê-lo. Existe o risco de perdê-lo. Viva para obedecer o Espírito Santo que mora no seu espírito. Ele fortalece o seu espírito, que fortalece a sua alma, santifica a sua alma, que santifica o seu corpo. Você nasceu em espírito, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Viva em espírito, viva em obediência ao Espírito Santo que está dentro de você. E ele vai produzir em você o contrário das obras que a sua natureza pecaminosa produz, que são terríveis, começando com imoralidade sexual. O Espírito Santo vai produzir em você a santidade de Jesus, amor, alegria, paz abundante que o mundo não conhece, paciência, esperando o tempo de Deus. Deus está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Não se desespere, não se apavore. Fique em paz, porque Deus está no controle de tudo. Tudo passa, tudo passa. E a paciência consegue o seu objetivo benéfico. Ela te dá vitória. Ela é fruto do Espírito Santo de Deus. Tudo o que precisamos, Deus já nos deu. Nós temos tudo o que precisamos. E temos o próprio Deus. E somos de Deus. Andemos em espírito, vivendo para agradar a Deus. Amém. Aleluia.